Na superfície, onde a luz do sol chega, a vida se desenvolve, onde seres fotossintéticos comem a luz e a transformam em energia química. Energia essa que outros seres que não se alimentam da luz ou de obter ao consumir esses organismos, ou outros que se alimentam deles antes. Porém, e onde a luz da nossa estrela não chega, será possível existir vida? A vida nesse ambiente de total escuridão, como o mar profundo, são de conhecimento de boa parte do público em geral. Porém, existe outro lugar onde a luz do sol não pode iluminar: no interior das cavernas, o mar profundo dos continentes. A produção de energia é uma das bases da vida. Plantas transformam a luz do sol em glicose e usam isso como fonte de energia. Porém, há outra forma de obter energia, a quimiossíntese, que usa compostos minerais como enxofre para obter energia. No entanto, esse processo, além de lento, não é capaz de gerar energia suficiente para a vida complexa, o que para nós não é tão interessante. Me desculpa, Arqueias. Então, como pode existir vida complexa nesses ambientes isentos de luz solar? No mar existe um processo chamado de névoa oceânica, onde elementos orgânicos da superfície, como cadáveres, fezes, entre outras coisas, afundam e sustentam a vida nas profundezas, onde torna possível a existência desses animais. Porém, na terra firme. Da terra firme, animais que vivem em cavernas têm que se sustentar com a comida trazida por rios que entram nas cavernas, ou raízes profundas de árvores, ou então de fezes de animais que vivem fora das cavernas, porém, em algum momento da sua vida, entram dentro das cavernas. Os animais que tiram seu sustento desse escasso recurso são a troglofauna. Assim como no mar profundo, nós podemos dividir as cavernas conforme a luz entra dentro delas. Então nós teremos a zona onde entra a luz, a zona do crepúsculo e a zona da total escuridão. E é nesse ambiente que vivem os troglobitas, que são os animais que vivem exclusivamente em cavernas durante todo o seu ciclo de vida. Ou seja, excluindo qualquer outro animal que entre dentro de uma caverna apenas para dormir, como por exemplo os morcegos. Ou seja, para um animal ser considerado um troglobita, ele precisa nascer, crescer, reproduzir e morrer dentro das cavernas. E no caso eu vou citar algum desses animais nesse vídeo. A salamandra das cavernas, Proteus anguíneos, é uma espécie que habita as cavernas dos Carques dináricos, que são uma parte dos Alpes do sul da Europa, indo da Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia e Herzegovina. Essas salamandras não possuem pulmões, vivendo com as brânquias da fase juvenil por toda a vida. Elas vivem nos rios internos das cavernas, se alimentam de qualquer animal arrastado pelo rio e caiba na sua boca. Elas possuem olhos atrofiados e não possuem um cérebro, são cobertos por pele. Não possuem pigmentação na pele, além de não possuem predadores naturais. A espécie pode viver por mais de 100 anos e possui metabolismo extremamente baixo, sendo 21.000 vezes mais lento do que uma preguiça. Toda essa lentidão é para sobreviver à escassez de alimento. Uma salamandra observada em laboratório ficou 7 anos sem se mover. As fêmeas dessa espécie colocam cerca de 70 ovos por vez, não havendo cuidado parental. Os ovos demoram em média 140 dias para eclodir, dependendo da temperatura da água. Os filhotes passam um mês sustentados pelo saco vitelílico, que é uma estrutura presente nos filhotes de peixes e anfíbios, que parte do conteúdo do ovo fica armazenado, nutrindo o filhote por muito tempo. Os filhotes nascem com 2 centímetros de comprimento e demoram 14 anos para atingir a fase adulta. Eles podem comer grandes quantidades de comida quando encontram, acumulando nutrientes e gorduras. Em casos graves, podem até mesmo reabsorver os próprios tecidos do corpo para se sustentar. Eles podem viver até 10 anos sem comer. Eles são animais sociais, grupos, com exceção dos machos sexualmente ativos, que formam territórios, onde atraem as fêmeas com feromônios. Essa salamandra usa principalmente o olfato para buscar comida e parceiros. Eles também possuem diferenças dependendo das populações, porém tem uma única subespécie válida, o Proteus anguíneos parquegi, que vive nas cavernas de... não sei pronunciar esse nome. Apesar de não possuírem predadores,
Eles estão na lista vermelha das espécies ameaçadas, muito devido à poluição dos rios, drenagem das fontes subterrâneas, coleta ilegal, perca de habitat, entre outros. O tetra-cego das cavernas, Astyanax fasciatus mexicanus, é uma subespécie de lambari do rabo vermelho. Sim, esse lambari existe no Brasil. Porém, essa subespécie, mexicanus, habita apenas nas cavernas do México e Estados Unidos. Eles são bem mais ativos que as salamandras, já vivem nas partes mais superficiais das cavernas, onde há bem mais comida. Dependendo da população, eles podem possuir ou não olhos, mas todos nascem com olhos, porém um tempo atrofiam ou perdem eles. Vivem em média por 5 anos e se reproduzem bem rápido, podendo alcançar até 12 centímetros de comprimento. Também pode ser mantido em animais de estimação. Vou deixar um link da descrição de um site licenciado que vende esses peixes e outros criados em cativeiro, além de um vídeo mostrando como criar esses animais. Lembrando, não compre nenhum animal caso você não seja capaz de mantê-lo. Existem outros peixes que vivem nas cavernas, mas no geral eles são mais do mesmo. Para citar algumas espécies. O Fisternon infernale vive na mesma região do tetra. Apesar de parecer uma cobra, é um peixe parente próximo do brasileiro mussum, Cynobromius marmoratus. O Gilbia p. arcei também vive na mesma região, e esses são predadores de topo. Animais cavernícolas vivem em todo o mundo, incluindo no Brasil, como o bagre cego poço encantado, que vive na Chapada Diamantina, bagre cego de Iporanga, Pimelodella cronei, entre diversas espécies, muitas vezes conhecidas pelo público. Na verdade, a maior parte dos animais que vivem em cavernas são bem desconhecidos. Existem crustáceos, entre outros animais, que também vivem em cavernas. No caso dos crustáceos, eles se alimentam da mesma fonte que os peixes, de alimentos trazidos pelas correntezas. Para os animais terrestres, como insetos, aracnídeos, escorpiões, pseudo-escorpiões e até vermes de veludo, se alimentam principalmente de fezes de morcego, fungos e crescem nessas fezes. No caso, eu vou estar mostrando aí algumas espécies desses invertebrados com nome científico, que eu não vou ficar citando o nome científico, que a maior parte deles é muito complicado de falar. Muitas das nossas ações prejudicam essa fauna tão desconhecida. Provavelmente, ainda existem muitas espécies sendo descritas, já que apenas 10% das cavernas foram exploradas. Então, o que impede é haver muito mais animais que vivem na escuridão total. Como diz o ditado, a vida sempre encontra o jeito.